para Brasília, que a gente tem hoje o Vamos. rescaldo, né, daquele noticiário intenso ontem por lá. Hoje, algumas medidas provisórias perdem a validade. Ontem a gente viu que 3 foram votadas. Aliás, 4 passaram, 3 ficaram pelo caminho, né? Eram 7 no total que precisavam ser avaliadas e nem foram discutidas. Acabaram perdendo a validade mesmo. É sobre isso que você vai falar com a gente, né, Márcio Rocha? Boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde. Estas outras devem seguir a mesma regra das que foram aprovadas? Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Joel, como diria o poeta, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que analisar caso a caso nesse ponto, porque a gente lembra, né? O presidente Lula, lá no início do governo, em janeiro, ele editou 7 medidas provisórias. E aí, 3 delas já perderam a validade hoje, nesse dia 2 de janeiro. São elas: a que transferia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Banco Central de volta para o Ministério da Fazenda, a que restabelecia o chamado voto de qualidade do governo nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CAF, e também a extinção da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Como eu disse, cada caso é um caso. Por exemplo, o caso do CAF, o governo vai enviar um projeto de lei de urgência constitucional justamente para que ele seja analisado pelo Congresso. E aí a medida, né, que quer ser tomada, que é transferir o COAF para o Ministério da Fazenda, vai acabar valendo, mas não através desse texto da medida provisória. O mesmo vai acontecer também com a questão do julgamento do CAF. Ainda está em negociação, mas isso deve ser definido pelo governo, como se vai resolver, né, nos próximos dias. E a da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, foi aquele destaque que estava na MP da reestruturação dos ministérios, que foi aprovada na noite de quarta-feira, pela Câmara dos Deputados, e os destaques é justamente as sugestões de mudança que são apresentadas pelos parlamentares. E um desses destaques tratava justamente da recriação da FUNASA. E isso aconteceu, esse destaque acabou aprovado, e aí esse texto, né, foi incorporado na medida provisória da reestruturação dos ministérios. Mas isso mostra, né, essa situação dessas 3 medidas provisórias que caducaram hoje, mostra um velho problema, um velho conhecido do Palácio do Planalto, aqui dentro do Congresso Nacional, que é justamente a falta de articulação política dentro do governo, né, para falar com os parlamentares aqui dentro do Congresso Nacional. A gente lembra isso porque, devido a justamente essa falta de articulação, falta de acordos, né, de cumprimento de acordos, tanto por parte do governo quanto também por parte dos parlamentares, a gente chegou aqui na última hora com a real chance do governo ficar inviabilizado na MP da reestruturação dos ministérios. Isso porque, se ela tivesse caducado, ela sairia dos 37 atuais para os 23 do governo de Jair Bolsonaro, e várias pastas, vários ministérios simplesmente deixariam de existir. E aí a gente lembra que essas 3 que caducaram hoje, elas sequer foram analisadas tanto pela Câmara quanto pelo Senado, ou talvez até pela comissão mista. A gente lembra que toda vez que uma medida provisória é editada pelo governo e é enviada para o Congresso Nacional, é criada uma comissão mista de deputados e senadores que vai analisar esse texto. E nem nessa comissão mista essas 3 medidas provisórias acabaram sendo analisadas. Lembrando que assim que são editadas, essas medidas provisórias têm força de lei, mas elas precisam ser votadas pela Câmara e pelo Senado num prazo aí de 120 dias, ou acontece o que aconteceu hoje, elas perdem a validade. E aí a gente conversou com alguns parlamentares, por exemplo, o líder do PT no Senado, do Partido dos Trabalhadores, que é o senador Humberto Costa. Ele afirmou que essas dificuldades escancararam, né, as falhas do governo nessa articulação política, mas que isso deve ser resolvido nos próximos meses, já que o governo tomou um susto. Os parlamentares falaram abertamente que a última chance do governo em relação a pedidos, a medidas provisórias, votações de interesse do governo aqui dentro do Congresso Nacional. E que se as coisas não mudarem, aí a gente vai ver uma briga entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Mas que isso vai melhorar nos próximos meses, já que o susto foi grande. Mas ele lembrou também que é necessário também a mudança de postura em alguns líderes partidários aqui dentro do Congresso Nacional, porque, segundo ele, colocam interesses pessoais e particulares à frente de interesses do Brasil. Recado dado, mais que claro, né, digamos assim, aos parlamentares que dizem fazer parte da base aliada,
mas que, na verdade, na hora do vamos ver, né, acabam votando contra o Congresso Nacional. Mas a gente tem que lembrar também que desde o início do ano tem uma disputa aí envolvendo Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e também Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, sobre justamente a tramitação das medidas provisórias. Porque a gente lembra, por causa da pandemia da Covid-19, a comissão mista parou de ser criada, né, justamente para dar mais celeridade nesse processo de aprovação de medida provisória. Quando a pandemia, a fase mais aguda da pandemia passou, voltou, né, com a criação dessa comissão mista, que é formada por deputados e senadores, mas Arthur Lira falou que a Câmara segue subrepresentada, já que ela é formada por número igual de parlamentares do Senado e parlamentares da Câmara. E Arthur Lira queria aumentar a participação da Câmara nessas comissões. E aí a gente ficou vendo exatamente a demora na análise das medidas provisórias, que acabou chegando a situações como essa, né, de medidas provisórias perderem a validade. E aí, qual que foi o resultado, qual que foi a alternativa que o governo encontrou para a gente finalizar por aqui? É justamente incorporar propostas que estavam para perder a validade em outros textos, em outros projetos, ou então fazer o que fez em relação ao COAF, que é mandar um projeto de lei de urgência constitucional para ele não perder a validade. Então, a partir de agora, o que a gente vai ter que observar é justamente se a articulação política do governo vai melhorar depois desse susto que tomou agora com a reestruturação dos ministérios, né? Quase que o governo fica inviabilizado por causa disso, e aí a gente tem que ver agora se a partir de agora o governo aprendeu a lição e vai receber parlamentares, vai liberar emendas, vai nomear cargos, enfim, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver e que o governo estava atrasando e que quase acabou inviabilizando o governo por causa dessa votação. Exatamente, não tem outro caminho, né? O caminho é esse, é chamar para conversa. Foi exatamente o que o próprio Lula disse no início do jornal de hoje aqui. A gente acompanhou um trecho da fala dele, em tempo real mesmo, ele que está aqui em São Paulo no ABC, dizendo que tem que sentar para conversar com quem não gosta. Eu vou até colocar aqui então, pro ouvinte que se juntou a nós separado aqui. aí? Tá separado. Foi nesse Aí, primeiro evento dele de hoje. Vamos ver. É importante que você saiba que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo, não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. E vai ter que conversar muito mesmo, como o Márcio estava aqui falando para a gente. Agora é ver se toda vez que não tiver um projeto de interesse do governo, não vai ter essa exigência de moeda de troca e do sufoco até o momento final para aprovação. Se não tiver, não aprova. É assim que funciona. Exatamente. É isso, Márcio? É isso aí. A gente agora vai observar se o preço vai subir, né, Joel? Ou se a coisa vai ficar um pouquinho mais calma. Inflação, pô. Exatamente. A tendência, Márcio, falo por mim, eu apostaria que vai aumentar um pouquinho, mas vamos ver nos próximos meses. Tá bom. Fechado. Márcio, um ótimo final de semana para você. Valeu. Um abraço, querido. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Vamos seguir.